Começando mais um Papo com Deus na Terra, no Brasil. Continuamos em Pedro Leopoldo. E quem duvida que eu durmo no carro, tá aqui, ó. Colchão, travesseiro, minhas coisas. Ai, ai. Dia de hoje. Pergunta: o que o instrumento veio fazer na Terra? A palavra é sua, Deus. Vocês acham que eu, Deus, não vou ser o exemplo? Quando mandei o meu filho ser o meu amor na terra, ele, na sua humildade, não lavou 12 pés e depois mais 12 pés dos apóstolos? O instrumento está um caco. O que ele fez em Pedro Leopoldo hoje, nenhum ser humano na Terra conseguiria fazer. O que ele tem feito em Pedro Leopoldo desde terça-feira passada, nenhum ser humano teria feito na Terra. Já para avisando os incaucos, ele é a justiça de Deus encarnada na Terra. Se preparem. Jesus foi o puro amor. Ele é a justiça pura. Ele está sendo moldado, lapidado, estruturado e ele entende um pouco do que ele é. Não muito ainda, mas entende. Como Chico dizia, eu sou o cisco de Deus. Como ele diz, eu sou o grão de areia de Deus. E como Jesus o instrumento tá um caco realmente. Mas ele sabe que ele precisa ser o instrumento. E se alguém duvida da sua capacidade, peça para ele tirar as sapatilhas. Porque dos 6 dias que ele está em Pedro Leopoldo, 4 deles ele passou descalço. E ó, humanidade, você vai. Até com Deus as coisas falhem. Aqui é a verdade nua e crua. O instrumento é falho, as coisas falham, mas Deus nunca falha. O problema da humanidade com Deus é: pede hoje, chega amanhã, pede de novo, volta para o final da fila.
Quer pedir alguma coisa para Deus? Peça. Uma vez. Tenha a paciência de Jó. Aguarde o tempo de Deus. E, quando realizar, se junte a meu filho e comemore o pedido realizado ou o milagre realizado. Mas, como a maioria das vezes vocês não têm a paciência e vocês pedem novamente e voltam para a fila, a culpa é de Deus. Deus não quis me ajudar. Então agora eu vou virar à toa, como o instrumento fala. Ou ateu. Mas no fundo, e não tem fim dos tempos. Nós, eu me incluo, somos eternos. Eu criei vocês e vocês são em espíritos eternos. Cristo é o primeiro, junto com muitos outros Cristos. Sim, e Cristas. Esse instrumento que é a justiça encarnada é o mais próximo que a humanidade tem dos Cristos. Ele está na Terra para iniciação da regeneração, continuidade do planeta feliz e finalização do planeta angelical. Sim, ele é a justiça encarnada. Ele é o chicote de Jesus no templo. Se vocês admiraram, outros se assustaram, outros, não sei para que fez isso, se preparem para ver o que o meu general Miele vai fazer na Terra. Ele, por enquanto, ele é o grãozinho de areia. Só que eu já avisei para vocês, quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai realizar coisas. E eu vou avisar uma coisa para vocês. Brincadeiras à parte, a fé dele é do tamanho de uma melancia. Fui eu que inventei a piada. Vocês conseguem imaginar do que ele é capaz? Ele não tem ideia do que ele vai realizar na Terra. Ele é humilde demais. Ele se acha um grão de areia para mim ficar pisando em cima dele. E piso mesmo, porque ele aguenta. O que ele já passou nessa Terra, nenhum ser humano normal passou. Só imaginem o seguinte: ele quebrou 6 costelas em 8 lugares diferentes, nas costas do lado esquerdo. Quem conhece o Chico Xavier sabe que o Chico tinha uma dor nas costas do lado esquerdo. Coincidência? Costelas, ossos, são as antenas de comunicação com o plano espiritual. Não creio. Não creia no verbo. Esse é o código.
Não acredite em nada que Deus fala. Não acredite no verbo. Acredite nas obras. Sim, quebramos 6 costelas em 8 lugares diferentes. E esse instrumento aqui continuou trabalhando, continuou fazendo suas coisas, continuou andando de bike, continuou correndo risco de não estar mais próximo a vocês. Mas, como ele também é um protegido, 8 dias depois ele voltou do hospital. E adivinhem, ele foi humilhado. O médico achou que ele estava lá só para mais um atestado. Vocês, humanidade, julgam o livro pela capa. Quando ele chegou da primeira vez, deram um atestado para ele. Ele não usou. Ele continuou trabalhando. Ah, tá doendo, mas eu aguento. 6 costelas quebradas em 8 lugares diferentes. Pergunta para qualquer um que trabalhava com ele na época. Ah, tá doendo, mas eu aguento. Tem gente que quebra um ossinho e o mundo acaba. Cada vez que ele sentava, para qualquer ser humano normal, seria uma dor escrutinante. Cada vez que ele deitava para um ser humano normal, seria uma dor escrutinante. E ele por 7 dias deitou, levantou, trabalhou, comeu. Aí ele participou de uma sessão espírita, porque ele não é médium. Ele só faz psicofonia há mais de 30 anos, mas ele não é médium. E os meus instrumentos pretos velhos mandaram um recado para ele. Miele, vai num hospital físico, porque o que a gente podia fazer no espiritual, a gente já fez. Mas você tem um monte de mancha preta do seu lado esquerdo. Ó, e o que o meu instrumento teimoso faz? Em vez dele logo cedo ir para o hospital, porque a dor estava escrutinante, ah não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas. Depois que eu cumprir minha missão de trabalho, eu vou para o hospital, ver o que é isso. Quando deu por volta das 9, 10 horas da manhã, a gente deu uma cutucadinha nas costelas que para ele se tornou insuportável. Para qualquer ser humano normal teria caído no chão desmaiado. Ele falou assim, agora tá doendo, eu vou subir no hospital. Não creiam no verbo. Alexandre Garcia, o dia que você ver esse vídeo, pesquise sobre ele. Corra atrás desse histórico médico e com a sua voz de jornalista, confirme se o que Deus está falando é verdade ou mentira. Está registrado. A não ser que o hospital sumiu com a ficha médica dele. Porque o hospital, no primeiro dia, tirou um raio-x. E no raio-x não viu que as costelas estavam quebradas. Mas no 8º dia, que ele chegou reclamando de dor, e foi humilhado. Ah, o senhor quer mais um atestado? Eu dou. Ele, não, eu estou com dor. Eu quero que você me diga o que eu tenho. Eu não estou aguentando de dor. Qualquer ser humano normal estaria inconsciente com a quantidade de dor que ele estava aguentando. Aí o médico vira para ele e fala, vou te dar um relaxante muscular.
Vamos fazer uma tomografia só para te dizer que você não tem nada. Bom, isso aqui vai acabar chegando ao médico que vai dar o testemunho. Fui eu que diagnostiquei as 6 costelas em 8 lugares diferentes. O hospital pode ter sumido com a ficha médica, mas eu comprovo. Fizeram a tomografia e ele estava de uniforme da empresa. Ele ficou revoltado. Faz 7 dias. Lógico, isso é injustiça. Ele é a justiça encarnada. Durante 7 dias ele sofreu, aguentou. Agora eu vou ficar preso no hospital? Não posso sair do hospital? Não posso fazer nada do hospital? Para ele isso foi insuportável. Isso machucou mais do que a dor que ele sentia nas costas. Ele queria ir para casa tomar um banho, trocar de roupa, deixar o carro em casa guardado em segurança para voltar para o hospital e ser internado e tratado. Para quem já estava 7 dias com essa dor, o que custava mais meia hora? Nada. Mas as regras da humanidade. Não, o senhor corre risco de vida. O senhor pode fraturar mais ainda as costelas. Pode furar um baço, um fígado. Ele passou 7 dias com as costelas quebradas. E vocês não deixaram ele ir até em casa tomar um banho, descansar um pouquinho, deixar o carro dele e voltar para o tratamento. Não vou entrar nem no mérito que ele não precisava nem ter ficado no hospital. Porque muita gente da UTI no hospital lembra que ele não parava um minuto na cama. É humanidade. Esse é o instrumento. Vocês querem saber o que ele vai fazer? Vai fazer muita coisa que até Deus duvida. Esse instrumento tem uma capacidade que a humanidade não tem a menor ideia. A humanidade não vai entender o que ele faz. Aliás, Pedro Leopoldo não entende o que ele faz. Imagine qualquer ser humano normal, 4 dias andando no asfalto quente ou frio da madrugada, rezando pelos moradores de rua, drogados, bêbados. Não tem um bêbado nessa cidade que não conhece ele. Não tem um morador de rua nessa cidade que não conhece ele. Que cidadão de Pedro Leopoldo faz o que ele faz nessa cidade? Praticamente não tem um comerciante nessa cidade que não conhece ele, porque ele fez de tudo para ir na maioria dos comerciantes. Tem muito comerciante que ele não conseguiu chegar. Sabe por quê? Porque ele foi avaliado pela capa. Avaliaram o livro pela capa. Porque ele está sujo. Porque ele está de bermuda suja. Porque ele está sem tomar banho. Porque ele está descalço com o pé sujo. Pedro Leopoldo. Vocês estão avaliando um livro pela capa. A justiça encarnada na Terra está sendo humilhada. Só que é o seguinte, a justiça da Terra pode ser cega, mas a justiça do reino, a última coisa que ela é cega. A justiça do reino é implacável. Muitos dirão, injustiça, injustiça. Você sabe o que você fez na sua vida passada? Você sabe o que tem dentro do seu coração que você esconde até para os seus familiares?
Só que ele tem a maior capacidade de todas. Ver o que vocês têm no coração. Só que ele ama tanto vocês que ele tenta ver em todos os corações a humanidade. Mas muitos de vocês, em vez de responderem o que ele pergunta, tentam desconversar. Muitos de vocês, em vez de serem verdadeiros com ele, vocês mentem. Só que um dia, esse instrumento vai estar 100% calibrado. Continue mentindo para ele. Continue tentando enganar ele. A mim vocês não enganam. A ele vocês enganam. Porque ele sou eu na terra, mas ele está sendo ajustado. A hora que ele for instrumento 100%, até eu vou ficar com pena de vocês. Mas ele ama a humanidade demais. Porque ele e Jesus são um só. Se Jesus é o puro amor, ele é a justiça pura. E junto comigo, nós somos a Santíssima Trindade. Ele é o Espírito Santo da justiça na terra. Se prepare, humanidade. Não vai ficar só circunscrito ao Brasil. Vai começar no Brasil. E, o Brasil é o coração do mundo, né? Sim. Jesus se reflete pelo coração de Deus. E sim, o Brasil foi escolhido para ser o coração do mundo. E sim, a justiça pura está encarnada na terra. E ele está encontrando os seus outros generais. Ele está encontrando os anjos na terra. Ele está estartando os arcanjos na terra. Se preparem. Sombras, como ele gosta de chamar, Matrix, se prepara. Para quem não entendeu ainda, a guerra do mundo espiritual já foi vencida. É questão de tempo vencer a guerra no plano físico. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que estão hoje na Terra, a indústria alimentícia, que mais estraga vocês do que alimenta, a indústria farmacêutica, que mais engana vocês do que cura, a indústria do emprego, que mais amedronta vocês do que cria um trabalho com propósito, e a indústria do mercado financeiro, que mais endivida vocês do que ajuda nas obras da humanidade. Ele é a ponta de lança para acabar com os 4 cavaleiros de Apocalipse encarnados na Terra. E sim, o pior de todos é o mercado financeiro, porque quanto mais você corta uma cabeça do mercado financeiro, voltam 2 cabeças. Mas ele já sabe o que ele precisa fazer para acabar com vocês, mercado financeiro. Sim, se preparem. Podem tentar matá-lo, podem tentar deixar ele doente, podem tentar machucá-lo. Terreno, ele já tem 50 anos. Mais machucado do que eu já machuquei o meu próprio instrumento, a humanidade. Eu inventei a piada.
Vocês não conseguem machucar o meu instrumento mais do que eu já machuquei. E para vocês terem uma ideia, para machucar Jesus Cristo, só Ele. É por isso que ele tem uma dor no peito, no mesmo lugar que Jesus tomou a lançada, porque foi ele que lançou. E uma dor do lado esquerdo, igual o irmão Chico tinha, porque a antena para ele ter o contato com o irmão Chico, sim, eu, Deus, confirmo, ele incorpora o irmão Chico. O irmão Chico fala através dele, porque a trindade vai ser eu, Chico e Divaldo. Sim, Divaldo Franco também vai falar através dele. Não acreditem no verbo, acreditem nas obras. Ainda não decidi quando ele vai para Salvador. Ainda não decidi quando ele vai encontrar com a Casa do Caminho. Se ele aprontou em Pedro Leopoldo, imagino que ele não vai aprontar em Salvador. Meus irmãos. Meus filhos. Deus é o maior servidor do mundo. Porque se Deus exige que vocês o sirvam, você acha que a primeira coisa que Deus vai fazer não é servir? Quando vocês me pedem, eu realizo os milagres ou os pedidos, eu não estou me servindo a vocês? A única coisa que vocês não têm é a paciência de Jó. A outra coisa que vocês não aceitam que eu realize do jeito que eu acho que é o melhor para vocês. Só que vocês, eu acho que Deus está certo. Eu sempre estou certo. Aí passa o tempo, nossa, aconteceu isso na minha vida. Nossa, mas foi livramento. Ele ter saído da empresa na qual ele trabalhava foi um livramento para ele. Agora ele tem a total liberdade de fazer o que ele quiser na terra. E eu e ele queremos muito. Sim, no tempo de mim, a empresa MMWS será a maior empresa do mundo. Afinal de contas, o sócio majoritário dele sou eu. O dono da empresa dele é Deus. E ele vai ser o CEO, que é a justiça pura. Vocês já estão entendendo o que a empresa dele vai acabar fazendo no mundo, né? Se ele vai ser o dono do ouro e da prata de toda a humanidade, imagina o que ele não vai fazer com esse dinheiro. A maior brincadeira dele, mas com um tom de verdade, ele quer todo o dinheiro do mundo, sabe para quê? Não é para comprar iate, não é para comprar mansão, não é para comprar joias para ele, não é para comer nos restaurantes mais caros desse mundo. Ele está dormindo no carro porque ele prefere dormir no carro e comprar uma cesta básica de R$ 120 do que se hospedar em qualquer hotel e pagar R$ 120 numa diária. Esse é o instrumento que eu coloquei na terra. Ele, em vez de desgastar a sapatilha dele, muitas vezes ele anda a pé e descalço para sentir o chão
de Pedro Leopoldo, para ver o descaso da prefeitura de Pedro Leopoldo com relação ao asfalto e com relação às calçadas. As calçadas é a obrigação dos moradores. Mas o asfalto é a obrigação da prefeitura. E tá uma porcaria o asfalto de Pedro Leopoldo. E ele é o único que pode falar. Sabe por quê? Porque ele sente a densidade do asfalto nos próprios pés. Vocês não estão entendendo o que o instrumento está fazendo. O instrumento não toma água de garrafa plástica. O instrumento pede água, humildemente, num copo de vidro e água da torneira. Sabe o que esse instrumento está fazendo? Ele está lendo, sentindo e analisando, porque ele é um analisador ambulante, a qualidade da água de Pedro Leopoldo em vários pontos. Vocês não sabem o que ele está fazendo em Pedro Leopoldo. Ninguém na Terra sabe o que ele está fazendo em Pedro Leopoldo. Mas, desde terça-feira, Pedro Leopoldo percebeu que tem alguma coisa diferente na Terra. Só que Pedro Leopoldo se prepara, porque o instrumento vai embora. E todo o peso de Pedro Leopoldo que ele está segurando vai cair sobre Pedro Leopoldo. E eu paro por aqui agora e agradeço para quem me ouviu até agora.